Fala galera, tudo bom? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai falar de Paladino, uma classe muito importante que aliás foi a primeira a ser inventada para esse game, que é a classe provavelmente mais defensiva existente até o dado momento, que possui grandes combos com defesa e contra-ataque e é uma das classes mais fortes que tem e muito chata, mas também muito eficaz. É a mais simples de se jogar e por isso eu recomendo que pessoas que estejam começando a jogar optem por pelo menos jogar uma vez de Paladino, que você vai ter uma noção um pouquinho melhor de como funciona o jogo do que se você pegar uma classe como Zumbi ou Mago, que tem combos mais complexos. Mas aqui acho que a primeira coisa que a gente pode notar são os combos de proteção, né? Já nesse setup aqui, é uma coisa muito importante que você pode fazer logo de cara é utilizar a Rainha Nobre para poder ajudar principalmente o seu rei. O rei nobre, ele tem essa habilidade de que quando ele é atacado ele seria morto, com o PV reduzido a zero, você pode destruir uma peça paladino sua para aumentar o PV dele de acordo com o PV da peça destruída. Então, peças de PV alto vão sempre ajudar o rei nobre a se manter vivo, o que te permite fazer uma jogada arriscada de se mover com o rei para tentar atacar o inimigo, mesmo sendo o seu rei, né, te botando em perigo, porque ele se protege com essa habilidade. Não é uma habilidade infinita, então tem que ter uma certa cautela aí, porque tem um cooldown, você não pode ativar essa habilidade toda hora, mas contanto que o cooldown esteja livre, que você possa ativar, é sempre bom você usar essa habilidade. Daí a Rainha Nobre é uma ótima escolha, por quê? Porque ela, além de ter 6 de vida, ela mesma tem essa habilidade. E se você decidir ativar o efeito da Rainha Nobre, você pode, além de aumentar a vida do Rei Nobre ou de qualquer outra peça, você pode encerrar o turno do oponente. Então, supondo que seja o primeiro ataque do oponente no turno, ele vai obrigatoriamente passar e ele teria feito apenas uma ou duas ações, não necessariamente 3. Daí outra coisa interessante que você pode fazer é usar o efeito da Rainha Nobre para poder curar uma peça como o Cavaleiro Montado, que nesse setup aqui é um dos maiores trunfos, porque ele tem 6 de vida e 3 de ataque. Então caso ele estivesse ali começando a ser atacado, ser destruído, você pode, com ele em campo no tabuleiro, você pode avançar com ele livremente, e caso ele fosse começar a ser uma ameaça pro oponente, está começando a ser destruído, o PV está chegando a zero, você tiver efeito da Rainha Nobre e bate não, você recupera a vida do Cavaleiro Montado, fazendo ele voltar para o jogo, voltar com tudo e continuar atacando, destruindo tudo que ele vê pela frente. Outra coisa interessante que dá para fazer também com a Rainha Nobre é proteger a sua torre, caso ela esteja protegendo suas peças aqui e você esteja em perigo de alguém atacar o seu rei, e qualquer outra peça que você ache interessante de fazer. Um segundo combo aqui interessante nesse setup é o próprio Bispo Nobre, porque você pode basicamente substituir uma peça pela outra, do cemitério com o tabuleiro. Você destrói uma peça sua e renasce uma level 3 ou menor. Então, duas coisas interessantes que dá para fazer aqui é fazer o Cavaleiro Montado mais de uma vez, porque supondo que você faça uma vez aqui o Cavaleiro Montado, trouxe ele para o tabuleiro, você gastou sua peça cavalo. Se acaso essa peça cavalo não estiver mais em jogo, já tiver sido destruída, você não tem mais como fazer o Cavaleiro Montado, porque ele precisa de um level 1 com o Cavalo Nobre. Então uma coisa interessante aqui seria ativar a habilidade do Bispo Nobre para poder destruir, não sei, esse peão aqui de trás, ou uma torre, ou enfim, o que te achar melhor, para poder trazer o cavalo de volta em uma das zonas do jogador e fazer novamente outra fusão. Lembrando que nesse caso aqui não poderia fazer uma fusão porque já existe uma em campo. Mas não tendo nenhuma fusão no tabuleiro, você pode chamar a fusão pro tabuleiro sem problema. O mesmo vale, por exemplo, para o Farol, que é uma carta que enquanto você tiver 2 dele na mesma linha, você pode proteger todas as peças paladino atrás dela de serem atacados, ou seja, essa linha aqui inteira, incluindo o rei e a rainha, não vão poder ser atacados enquanto essas torres estiverem vivas. Então, se o oponente direcionar o ataque dele para essa torre, você pode muito bem ativar o efeito do bispo, destruir uma peça sua e trazer a torre de volta para poder manter essa sua proteção das peças de trás.
E isso é apenas o combo com as cartas iniciais que você tem aqui, que são essas 7 aqui, mas dos muitos variados que você pode encontrar no meio da partida. Isso aqui são só exemplos que me vem à cabeça rapidamente, mas por exemplo, se você mudar um pouco o setup, vamos trazer aqui, por exemplo, a Salva-Vidas e o Ludrel. E também a Amazônia Desolada, que é um peão também muito interessante. Ou a própria Cavaleiro de Área aqui. Não existem mais de um tipo de carta que acontece esse tipo de coisa, mas para você ver como que os combos são muito variados aqui. Trazer a Amazônia aqui. Cadê a Amazônia Desolada? Aqui. Isso aqui no caso são 2 peões que tem um efeito similar, com a mesma condição, mas que o resultado é diferente. As duas precisam ser atacadas e não destruídas, mas no efeito da área, ela aumenta o próprio ataque em 2 ao fim do próximo turno, enquanto a Amazônia Desolada ela causa 1 de dano na peça que atacou ela no turno passado. Então as duas têm essa utilidade, se elas forem atacadas e não destruídas, e Paladino tem muito disso. A própria Rainha Nobre poderia contribuir com essa habilidade desses 2 peões, porque elas sendo atacadas e você usando o efeito da Rainha Nobre, aumentaria 6 de vida, ela ficaria com 6 aqui e ficaria salva de ser morta, sendo assim ativando a habilidade de uma das duas. Mas uma outra coisa que pode contribuir bastante é aqui a própria Salva-Vidas. Ela é uma fusão, que assim como o Cavaleiro Montado precisa apenas da Cavaleiro de Área e um Paladino level 2, um peão com um cavalo, e todo o dano de ataque de peças do oponente em peças Paladino suas é transferido para essa peça. Então, por mais que você avance com alguém e ataque as peças do inimigo, o dano vai sempre ser transferido para sua fusão. Não importa o que o oponente faça, não importa quem ele ataque, o dano vai ser tirado dessa peça aqui que tem 7 de vida. Então ela vai sempre te ajudar. E sempre que você perder ela, o melhor que você pode fazer, juntamente com o efeito do Bispo 9, serve novamente. Você traz um novo cavalo, traz de repente um novo peão e faz uma nova fusão para poder trazer a salva-vidas de volta para o tabuleiro e continuar protegendo suas peças ofensivas. E aí volta novamente o efeito da Rainha Nobre podendo ajudar. E aí tem também aqui o Bispo das Artes Sagradas, que quando uma peça sua é atacada e não é destruída, você pode curar 2 de PG dela. Então seria excelente aqui, por exemplo, com a Amazônia Desolada. E por fim, outra carta que come bastante aqui com a salva-vidas é o Rei Ludrel. Aqui, com o Ludrel, se uma peça paladino sua, exceto esta peça, ser destruída por um ataque do oponente, reduza o dano para 0 e cure o PV da peça paladino atacada. Então o que acontece? Se a salva-vidas, que já é uma peça que vai garantir o seu combo continuar, suas cartas ofensivas continuarem vivas, porque todo dano vai ser transferido para ela, por acaso estiver perto de morrer, você pode muito bem ativar o efeito do Ludrel para poder reduzir o dano para 0 e fazer o PV dela se curar todo, voltando para 7. E assim você vai continuar o combo por mais tempo. Só não é infinito porque o cooldown dessa habilidade do Ludrel é 5, é bem pesadinho. Vai demorar bastante até que você possa utilizar de novo. E é esse tempo que o oponente vai ter para poder destruir suas salva-vidas e impedir que o combo perpetue. Mas já é uma coisa assim que o Ludrel, a Salva-Vidas, a Rainha Nobre, o Bispo Nobre, são cartas que se você combinar o poder de todas elas, você consegue ficar ali muito bem protegido. E isso porque eu não cheguei nem a mencionar, por exemplo, outra carta de suporte que é muito excelente aqui, é a Arqueira. Cadê ela aqui? A Arqueira Nobre, que ela protege suas peças level 3 ou menor, fazendo com que elas não possam ser atacadas no próximo turno. Então você pode avançar livremente com elas e elas não vão poder ser atacadas pelo oponente, sendo uma habilidade tanto ofensiva quanto defensiva, porque se o oponente estiver na intenção de te atacar, se ele faz um movimento ofensivo, se você tem uma noção de quem que ele vai te atacar, você protege suas peças favoritas e força ele a atacar alguém que não te importa muito no momento, ou força ele a recuar. Então são coisas assim que o deck de Paladino, essa classe, tem em muito potencial. Então se você curte um estilo de jogo mais defensivo, com bastante contra-ataque, com bastante defesa, bastante controle, que consiga também atacar bastante, Paladino certamente é uma classe para você. Tematizado com os Cavaleiros de Stone Keep. Mais detalhes da lore acho que eu posso fazer em outro vídeo de repente, mas eles são
cavaleiros juramentados a proteger um povo que é unido justamente por Blizzard, onde fica Stone Keep. E eles são basicamente isso, os cavaleiros que servem para proteger a cidade dourada de Stone Keep, que é onde basicamente os grandes eventos da história de War Chess acontecem, boa parte deles pelo menos. E aqui é uma classe relativamente simples de se jogar, mas também é muito poderosa, causa muito estrago e consegue se virar muito bem. Outra coisa importante de falar também, galera, é que eu estou fazendo esse vídeo aqui no Tabletop Simulator para poder demonstrar direitinho as cartas e tudo mais. Tem acho que 30 paladinos aqui para demonstrar, embora acho que eu já fiz, tem bem mais do que isso. Mas também eu tenho que mencionar que essas artes não são oficiais, tá? Tá até descrito aqui na carta, no fundo, que a arte não é oficial. Eu retirei isso da internet só para poder exemplificar melhor as cartas e facilitar na hora de buscar. Mas são todas da internet. Eu não botei crédito porque eu não pretendo ganhar dinheiro com isso, não no momento. Mas as cartas que são oficiais têm os devidos créditos aqui, que é aqui o Cavaleiro Nobre, o Cavaleiro Montado. Quem mais tem a arte oficial aqui? O Bispo Nobre, o próprio Morto-Vivo, o Bispo Morto-Vivo. Todos eles estão aqui bonitinhos, com artes pagas por artistas brasileiros. Então assim, mais os que não estiverem são todos da internet. Eu só estou usando para aqui para poder exemplificar melhor, para ficar mais fácil a identificação, tá bom? Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado. A classe Paladino é uma classe muito gostosa de se jogar, é uma das minhas preferidas, embora a minha preferida sempre vai ser Zumbi, que é basicamente uma classe que eu criei para mim mesmo, e esse vai ser o próximo vídeo. Eu vou falar dessa classe no próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem. Se curtiu, se inscreve no canal, acesse os links que você vai ter bastante conteúdo, vai encontrar bastante coisa, tanto sobre história, quanto sobre novidade, modos alternativos, as regras mais complexas, onde você pode jogar. Tudo isso está nos links do Linktree. Você pode encontrar bastante sobre War Chess e eu prometo que o conteúdo não vai parar. Então não tem nada de ruim para assistir, só tem coisa boa. É isso aí, pessoal. Fica para uma próxima e até!